quinto ano. Hoje é terça-feira. Estamos, eu e vocês, iniciando a nossa semana, tá certo? E hoje é aula de matemática e caligrafia, porém hoje só vamos fazer matemática. Então vamos lá. Nós vamos continuar revisando o assunto divisores. E para isso, é claro que nós vamos fazer divisão. Eu vou fazer mais uma revisãozinha sobre como determinar o conjunto dos divisores e a gente vai responder alguns exercícios da página 42 do livro de matemática e da página 43 e 44 do livro de tabuada. Existem algumas regrinhas bem básicas que servem como lembrete para a gente conseguir determinar o conjunto dos divisores de algum número. E essas regrinhas básicas são: primeira coisa, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? 0 não é divisor de ninguém, porque é um elemento neutro. Outra coisa, para determinar o conjunto dos divisores de algum número, é necessário dividir este número por 1 e por todos os números menores que a sua metade. Além de tudo, eu só digo que um número é divisível por outro quando eu realizo a divisão e no meu resto eu tenho 0. Qualquer número diferente disso, eu considero essa minha operação, essa minha divisão, como inexata. Sendo assim, classifico como não divisível. Qualquer coisa, vocês podem utilizar o último vídeo de divisores que eu passei para vocês. Eu vou deixar aqui o link, caso vocês queiram. Certo? Agora nós vamos fazer a atividade da página 42. Vamos lá que, como sempre, eu vou dar uma explicação rápida de quesito por quesito, tá bom? No primeiro quesito, você vai ler essas frases e vai classificar como verdadeiras ou falsas, de acordo com as regrinhas básicas que a gente segue para determinar um conjunto dos divisores de algum número. Certo? No segundo quesito, você vai formar o conjunto dos divisores do número 2, 3 e 16. Leva em conta as regras e concluam aí, formem aí os conjuntos. Certo? Número 3, você vai olhar o número que está em destaque no lado esquerdo e vai marcar um xizinho ou circular, seja lá o que vocês quiserem, mas está mandando marcar um x, para determinar quais são os números que são divisores desses números. Por exemplo, 27. Nessa linha aí, quais são os números que são divisores de 27? Marquem com um x. No quarto quesito, prestem atenção na minha leitura. Mariana precisa formar pacotinhos de doce para distribuir para crianças, mas não sabe quantas crianças haverá na creche que ela visitará. Sabendo que ela tem 48 doces, quantos pacotinhos com a mesma quantidade de doces ela pode formar? E quantos doces terá cada pacotinho? Escreva todas as possibilidades. Vamos lá. Para facilitar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é determinar o conjunto dos divisores de 48, certo? É o primeiro passo. Você bota aí D maiúsculo, o número 48 entre parênteses e forma o conjunto dos divisores. Para escrever as possibilidades, você vai ter que escrever a resposta para cada número que fizer parte do grupo dos divisores. Por exemplo, eu sei que 1 é divisor. Ou melhor, eu sei que 48 é divisível por 1. Então, a primeira das respostas seria: ela pode formar um pacotinho com 48 doces. E aí vocês vão usar os outros números que vão fazer parte desse conjunto dos divisores para escrever as respostas. Todas as possibilidades, hein? Bora botar uma forcinha na mão, deixar de preguiça e escrever. Na página 43 do livro de tabuada, vou até verificar para ver se é mesmo. Tabuada. No livro de tabuada, vocês vão encontrar na página 43, 1, 2, 3, 4, 5 probleminhas. Eu vou ler para vocês, tá certo? Para vocês prestarem atenção e determinarem as operações que vão precisar ser usadas para fazer esses probleminhas, tá certo? Porque em alguns deles a divisão somente não vai ser suficiente. Vamos lá, ao primeiro, letra A. O senhor Paulo comprou para a sua livraria 278 livros de matemática. Cada um custou R$10.
e 195 gramáticas a R$20 cada um. A conta será paga por ele e pelo seu sócio. Quanto cada um vai pagar se dividirem igualmente a compra? Primeiro, para a gente dividir o valor igualmente entre os dois sócios, esse valor dividido por 2, porque se tem 2 sócios, a gente tem que dividir por 2. A gente precisa saber qual o valor total que eles vão gastar. E como a gente não sabe quanto ele gastou com livros de matemática e quanto ele gastou com livros de gramática, é preciso determinar essas quantidades. Então, a primeira operação seria uma multiplicação. Primeiro, nós precisamos saber quanto ele gastou com livros de matemática. 278 livros pelo preço. Quanto foi? R$10. 278 vezes 10. Façam essa continha aí para saber quanto ele gastou com livros de matemática. A mesma coisa com os livros de gramática. Depois que vocês determinarem o preço dos livros de gramática e o preço dos livros de matemática, vocês vão somar os dois. Vejam, usamos a multiplicação, agora vamos usar a soma. Depois que determinarmos o valor total dos livros, aí sim vamos pegar essa quantidade e dividir por 2 e ver quanto cada um vai pagar. Na letra B, Alice assinou um contrato de R$10.512 por um ano. Ela vai receber mensalmente e em parcelas iguais. Quanto Alice receberá por mês? A gente sabe quanto ela vai receber por um ano, mas aí a gente tem que determinar o valor de cada parcela, sabendo que ela vai receber uma parcela, ou melhor, um quantitativo X em cada uma dessas parcelas. Se a gente precisa determinar quanto seria por um ano tem quantos meses? 12, não é isso? Então, eu vou pegar o salário total, que seria 10.512, e dividir por 12. Esse é bem fácil. Seu Juca tem de guardar 192 ovos em 8 caixas. Cada caixa deve ficar com a mesma quantidade. Não pode faltar nem sobrar em nenhuma. Então, o jeito mais fácil, mais apropriado e correto de fazer isso é dividir a quantidade de ovos, 192, pela quantidade de caixas, 8. 192 por 8. Letra D. Um time de vôlei é formado por 6 jogadores. Quantos times podem ser formados com 954 jogadores? Se eu tivesse 954 jogadores, quantos times de vôlei eu poderia formar sabendo que cada time só pode ter 6 jogadores? Mais uma vez, uma divisão. 954 dividido por 6. Letra E. Dos 1.585 morangos que Felipe colheu, 69 estavam estragados. O restante foi dividido igualmente entre ele e seu irmão. Quantos morangos cada um recebeu? Vejam só. Primeiro, ele colheu uma certa quantidade de morangos. Porém, ele não pôde aproveitar porque desses que ele colheu, 69 estavam estragados. O restante é que ele dividiu com o irmão. Então, primeiro a gente tem que saber qual a quantidade que ele dividiu igualmente. Se ele colheu 1.585 e perdeu 69, com quantos ele ficou? Depois que você souber com quantos ele ficou, aí você vai dividir por 2, ele e o irmão dele, para saber quantos morangos ele ficou. Queria ser o irmão dele, eu gosto muito de morango. Na página 44 de tabuada, a gente tem que decifrar o enigma dessas linhas aí, ó. Vamos lá. A gente tem 3 grupos com cores diferentes. Laranja, eu acho que é laranja. Laranja, verde e azul. A gente tem que determinar qual é o segredo desses grupos, né? Então, vamos lá. Observe as retas numéricas e as cores dos números, e cada uma para descobrir o segredo delas. Presta atenção aí, se a gente está trabalhando divisores, se você levar em conta os números que estão pintados no primeiro grupo, que é o grupo laranja, são divisores de quem? Pensa aí e responde tanto a letra A, B e C. A resposta é bem parecida. É só você levar em conta a cor. Na letra D,
O que é divisor de um número? Lembra das dicas que eu dei? Se não, volta ao vídeo, pode assistir o da semana passada para conseguir responder esse quesito. Letra E. Como a gente pode encontrar os divisores de um número? Já falei várias vezes isso aqui para vocês. É só vocês descreverem com as palavras de vocês como é que vocês fazem para determinar os divisores de um número, o conjunto dos divisores. E por hoje é só. Aproveitem, divirtam-se. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um beijo e até a próxima!